a oportunidade de conversar com uma mulherada incrível que eu tenho a honra de conhecer tanto na minha trajetória pela educação, quanto na minha história de vida com a literatura e também nesse mundo literário que se abriu quando eu decidi escrever profissionalmente, vamos dizer assim. No episódio de hoje, do Eu, Elas, Nós, eu vou receber uma mulher incrível, uma pessoa muito bonita por dentro e por fora, que é a querida Renata Liberta. Estou aqui com o livro dela. Então, eu vou adicionar a Rê para entrar aqui. A galera que está aqui, Vitória, minha sobrinha, beijo. Minha fisioterapeuta da família aqui. Gabriel, obrigado pela presença. A Renata também está aqui, eu vou adicionar a Rê. Como vocês sabem, de vez em quando tem o susto. Oi, Rê. Oiê, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Você me ouve bem? Oi. Eu estou aqui nesse pós-momento especial que foi o lançamento do livro ontem, né? Não é? Que gostoso, que alegria. Foi uma alegria mesmo, a galera estava lá e bastante gente conseguiu ir. Eu acabei demorando para encontrar uma data e tal, e eu tenho muita gente que eu conheço que é da educação, e o recesso do meio do ano da rede pública Ah, daqui já sim. tinha começado. Então, várias colegas que aí já viu, né? O professor está de recesso, precisa dar uma escapada, uma viajada. E teve Mas foi feriado legal. também, né? É verdade, Rê. Aqui em São Paulo, né? Isso. Ô, Rê, obrigada por ter aceitado papear aqui com a gente. Eu vi que você tem participado de várias coisas em vários lugares com uma galera. Acho muito legal essa sua desenvoltura, essa sua disponibilidade para estar participando também. Eu fiquei muito feliz quando deu certo de você participar aqui. Hoje a gente Ai, a tem, alegria é minha. Eu que agradeço. imagina, a Salete ia participar hoje também, mas ela pegou uma super gripe, Power, Master. Nossa, ela ficou muita tosse, muita batida. Aí ela pediu para reagendar. Eu falei, então não vou nem chamar ninguém. Vou só conversar eu e a Rê mesmo, que eu acho que a gente tem bastante coisa para papiar. Então, como Temos. eu disse, eu vou apresentar a Rê, depois a Rê vai falar dela também. Eu me atrapalhei para entrar aqui, porque eu achei que eu tinha mandado o roteiro para a Renata. Mandei um áudio para ela falando que ia mandar o roteiro. Entrei no meu grupo comigo mesma no WhatsApp, porque a gente precisa desses recursos. Mandei o roteiro para mim mesma, escrevi ali e não encaminhei para a Renata. Mas eu não estou de parabéns? Só que não, né? Ô, Ale, mas aqui a gente vai assim, a gente vai dançando conforme a música. Vamos no É isso, improviso, não tem? é isso. Então, deixa eu abrir aqui para eu falar direitinho. O episódio de hoje, dentro do projeto, cada semana, conforme as colegas que topam participar, eu vou vendo o perfil e vendo a escrita e como a pessoa se diz nesse mundo. E aí eu vou pensando nos nomes. E o de hoje, para mim, ficou o feminino literário. Nem teve concorrência. Tipo, às vezes eu penso em mais de um e tento encontrar uma alternativa, né? Mas dessa vez foi o feminino literário, porque eu sinto isso muito forte, não só na sua escrita, mas no seu jeito, no seu posicionamento. E aí eu não tive dúvida do nome. A Renata Liberta, é uma escritora e poeta brasileira, autora do livro que eu mostrei aqui, Liberta em Versos. Achei muito legal
o sobrenome e o nome do livro estarem ali juntos. A sua poesia percorre temas como liberdade feminina, identidade, corpo e desejo, a partir da experiência vivida e do encontro com histórias de outras mulheres. Acredita na escrita como espaço de expressão, coragem e transformação. Vive em São Paulo, onde continua escrevendo sobre liberdade e tudo que nasce quando uma mulher decide não se calar. Só esse pequeno trecho de uma apresentação da Rê já é bem impactante. E eu vou pedir para você também falar de si, Rê, e que você já aproveitasse para comentar com a gente sobre essa relação da liberdade e com uma mulher que decide não se calar. Como que surgiu isso para você? Geralmente surge de algo pelo que a gente está passando ou pelo que a gente passou. Mas eu gostaria que você compartilhasse sobre si mesma com a gente. Tá bom? Vamos lá. Bom, então eu sou Renata. Renata Liberta é o nome de escritora. O meu nome de verdade não é Liberta, o meu nome é Renata Castelo. O Liberta, ele curiosamente veio depois do título do livro. Quando eu escrevi o livro, eu já tinha o título, Liberta em Versos. E depois a gente fez aí a jogada, né, a composição do Renata Liberta, que, né, Bom, encaixou, né? muito, muito bonito, muito significativo. Sim. É um nome que veio para Forte, né? ficar, é um nome que fala por si, Rê. É um nome forte. Eu também achei. Então, eu sou escritora, sou poeta, eu desenvolvo trabalhos relacionados ao resgate da autoestima das mulheres. É, é toda uma. Eu gosto de falar que é uma missão, né? Eu acho que o livro e a escrita, ele é só um pedacinho da missão como um todo, que é justamente encorajar as mulheres a se reencontrarem com quem elas são de verdade, no meio de tantos papéis que a gente tem que executar na nossa vida, né? Papel de mãe, papel de profissional, papel de esposa, papel de amiga, papel de filha, papel, né? E no meio disso tudo, quem é essa mulher? Quem é ela lá dentro, né? Então, todo esse meu trabalho ele gira em torno disso. Então, é através da literatura, de fotografia, de poesia, de rodas de conversa, de palestras. Então, todo o trabalho ele está relacionado a esse tema. Eu sou integrante de alguns grupos de literatura e de fortalecimento feminino. O Capitolinas é um grupo que nós temos em comum. Tamo junto, Tamo junto. tamo junto. Eu também estou com o Mulherio das Letras de São Paulo, que é um grupo incrível, fortíssimo aqui das mulheres. Como você já sabe, eu sou autora do Liberta em Versos, que foi publicada em 2025 pela Novelo Editorial. Eu também sou integrante de duas antologias. Uma é a Delas para Elas, que foi escrita junto com as meninas do Capitolinas, publicada pela Vinca Literária. E a outra é a Vertigens, que vai ser lançada agora na Flip, também pela Vinca Literária. Eu sou mãe de 4 cachorros, um gato e 2 meninos. Amei isso. Eu sou casada, eu sou profissional da área de tecnologia, porque infelizmente não dá para viver da arte. Então, eu sou TI nas horas úteis e poesia nas horas doces, eu falo assim. Eu sou um pouco nerd, assim, eu gosto de estudar, eu nunca deixei de estudar. Algumas coisas eu estudei relacionadas à profissão, cursos técnicos, enfim, mas muitas outras coisas eu estudei pelo puro prazer
de aprender, né? Então, eu sou formada em telecomunicações, eu tenho um MBA em gestão empresarial, eu tenho uma pós em finanças, depois eu fiz uma pós em psicologia positiva, que aí já está relacionada aos projetos literários, uma pós em neurociências, uma pós em filosofia, você vê que eu não paro. E agora, nesse momento, eu estou cursando mais duas que eu pretendo terminar até o final do ano. Que Uau! uma é psicanálise e a outra é sexologia. Tá, tá Então, fazendo as duas agora, estou fazendo as duas agora, concomitantes. em paralelo. Tá. Eu não sei onde isso tudo vai me levar. Eu sei que eu estou plantando aqui um monte de sementinhas, um monte de possibilidades, entendeu? E vamos ver. Mas o objetivo todo é esse, né? Juntar todo esse conhecimento, juntar toda essa experiência e continuar levando aí nessa missão do resgate das mulheres. Às vezes a gente se questiona, né, o porquê, qual que é o plano, qual que é o próximo passo. Isso, isso é meio que resquício da maneira como a gente foi criado, eu acho, né, de o que você vai fazer agora, o que você vai fazer depois, se você quer isso, você tem que cursar aquilo, e às vezes a gente só se identifica com aquilo e tem essa curiosidade e gosta de estudar. Super me identifiquei com você também. Eu, quando era menina, eu falava que eu queria um trabalho que eu recebesse para ficar lendo, Ah, que eu recebesse para seria ficar bom, né? estudando. É um sonho, né, que, tipo, não foi possível. E super me identifiquei também com essa cartela gigante aí de papéis que a gente desempenha e o quanto que isso determina o ritmo da nossa vida É, e o quanto que isso também, de vez em quando, nos deixa meio em crise mesmo, né? Eu costumava dizer, às vezes, que eu me sentia presa na minha própria vida, como se os horários, as responsabilidades, os compromissos, as contas, os papéis fossem paredes, assim, como se formassem um lugar aonde eu estava presa mesmo. sim. Então, é um sentimento ruim, né? Mas necessário também para a gente tentar se desvencilhar e tal. Ô, Rê, fala para mim, como que é esses dois mundos aí entre a profissional que trabalha, né, porque precisa, e mesmo que goste, mas é o que banca a vida, né? É. Esse mundo se mistura, as pessoas do seu trabalho na área mais exatas ali, eles te acham muito diferente, porque a gente vai tendo perfis, né, de pessoas que a gente é conforme o que a gente vive, o que a gente lê, o que a gente escuta, o que a gente acredita, onde a gente vai, né? Sim. Isso vai nos formando. Você sente uma diferença, né, entre esses dois mundos? Como que é? Ah, tem uma diferença, sim. Tem uma diferença. Um lado é muito analítico e o outro lado ele é muito mais, como é que eu vou dizer? Sensível, sensitivo, né? Mas o mais interessante é que as coisas se cruzam entre um lado e outro. Muito do que eu aprendi nessa questão de relacionamentos, nessa questão, até mesmo na neurociências, na filosofia, eu levo para o profissional. Então, quando eu tenho que fazer uma argumentação, quando eu tenho que fazer uma apresentação, quando eu tenho que defender um ponto de vista, ou sei lá, mesmo trabalhando com tecnologia, com exatas, você no fundo está trabalhando com pessoas, né? Então, isso tudo me ajuda a criar uma conexão maior ali com as pessoas. Agora, de lá para cá, né, do outro lado, poucas pessoas na minha rede profissional é, se interessam pelo lado escritora.
talvez mais as mulheres, e como é um mundo muito masculino, né? Ainda tem mulheres, sim, mas a tecnologia, as exatas, ainda é um estereótipo muito masculino. É, então, essa questão da poesia, da doçura, não, parece que não encaixa muito. Então, poucas pessoas vêm do profissional para a literatura. Mas da literatura para o profissional, eu aplico, assim, muitos conceitos, muitos. Então, existe poesia nas exatas e vice-versa. Existe exatas na poesia. Ah, legal. Eu fiquei imaginando isso mesmo, assim, quem não é desse, não só de humanas, mas especificamente da literatura, às vezes tem uma visão muito fofinha, né, de ler e escrever, ou de um passatempo, e, e a gente sabe que a literatura é uma ferramenta, ela é um poder, né, de várias formas, também para nos acolher, também para nos abraçar, mas também para a gente se manifestar, para a gente se posicionar, né? A gente A, pode a escolher palavra, como. a palavra tem muito poder, né? A palavra, quando ela sai da gente, cada pessoa que ela toca, ela vai tocar de um jeito, de acordo com a bagagem, a interpretação daquela pessoa. Então, eu acho que a palavra é muito poderosa. E quando você. E assim, eu comecei a ir para esse mundo da literatura e da poesia, é uma coisa relativamente nova na minha vida. Então eu brinco assim, eu não sabia nem conjugar verbo direito, eu sou das exatas, e de repente eu vim cair aqui na poesia. Então, curiosa que eu sou, fui estudar, fui aprender, e eu fiquei assim, encantada com o tanto de métrica de cálculo, de coisas que tem por trás de uma poesia, de um poema. E você fala, gente, você não acredita que existe tanta. Claro que existe a poesia livre, né? Que é o contemporâneo que a maioria das pessoas fazem, mas quando você pega um texto com métricas, é tão bonito você ver aquilo. E é a matemática por trás, né? Sim. Agora, recentemente eu comecei a estudar a métrica de cordel, porque eu acho o cordel lindo, lindo, lindo. Menina, como é complicado! É muito mais difícil de fazer do que a Muito! gente imagina quando a gente apenas lê ou ouve, né? Incrível! E o poder também da. Porque tem escrita que cabe perfeitamente só numa leitura silenciosa. E tem escrita que cabe no palco, né? Que cabe no É, microfone, que cabe, que ela veste outra roupa e ela chega em outras pessoas, né? Quando a gente fala do cordel, ou mesmo hoje em dia dos slams, das apresentações, enfim. Eu também acho muito bonito, mas eu acho que a minha escrita ela é mais papel do que palco. é, Mas eu acho muito bonita a do palco. Eu queria, sabe? Eu eu queria. gosto dessa escrita ritmada, cadenciada. Não é tudo que eu faço assim. Tá. A maior parte eu faço, não tudo. Por isso que eu acho que a minha ela é mais de palco, assim, porque ela é cadenciada, musicada, ritmada, né? Fica muito bonito porque além do significado das palavras e do conjunto de palavras que compõem ali os nossos versos, a musicalidade também fala por si, né? Ah, Então, é um conjunto de elementos que vão realmente tocar quem está ouvindo de uma maneira muito diferente, eu acho, e muito forte também. é. Mas, Rê, fala para mim, você mencionou agora sobre o fato de ser recente, essa coisa da escrita. Como é que foi? Como é que é essa Renata que se tornou escritora? Que leitora que você era? Porque eu realmente acho que todo mundo que escreve tem que ler e tem uma história com a leitura que antecede, né? Como que foi para você? É. Olha, na infância, a minha avó lia muito para mim.
E ela sempre vinha assim com um livrinho novo, alguma coisa nova. Assim, na época não era tão acessível, não tinha assim. Então vai, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, chegava um livrinho novo. E aí a gente ficava lendo, aquele mesmo livro um monte de vezes, sabe? E eu lembro muito dela ler para mim o Marcelo Marmelo Martelo, Ruth Ah, Rocha. esse livro é muito bonito. Muito. A gente leu também várias vezes o Pequeno Príncipe, os clássicos da infância, assim, né? Eu lembro que tinha um livro que ela lia para mim, e aí a memória afetiva, né? Eu não vou lembrar quem era o autor, mas era um livro de uma casa amarela. E aí tinha a casa azul, tinha a casa vermelha e tinha a casa amarela e, enfim, é uma memória afetiva assim, começou mesmo na infância, né? A minha avó lia para mim. Eu ficava muito na casa dela e ela lia para mim. Na adolescência, eu me arriscava a escrever uns poemas já, sem saber o que eu estava fazendo. Aquela coisa de minha adolescência, eu não vou entregar a idade se eu falar dos anos 90, minha adolescência dos anos 90. Você é jovem, Rê, porque se eu falar da minha, lascou. Não tinha celular, não tinha. Então, assim, a gente escrevia cartinha para as amigas, a gente escrevia bilhete de aniversário, a gente escrevia cartinha para o namorado, a gente escrevia diário, eu tinha o diário. Então, esse contato na adolescência com a escrita foi muito vivo. E ali já tinha uma coisa de poesia. Ali já nascia em mim uma coisa de poesia. Depois, Ale, a vida adulta me engoliu. Todo mundo tem esse capítulo, e como esse capítulo é longo, né? Esse É capítulo muito durou tempo. anos, mais de 30. Eu Mais sei de 30. como é. Trabalho, filhos, enfim, todas as responsabilidades, os boletos, enfim, a coisa toda, né? Daquela vida adulta. E é o período que eu falo que eu fiquei presa dentro de uma caixa, aonde eu tinha que executar aqueles papéis sociais que eu achava que esperavam de mim. Eu não vou colocar que esperavam de mim, eu achava que esperavam de mim. Então eu achava que eu tinha que ser a mãe perfeita, a filha perfeita, a profissional perfeita, é, mas e eu realmente era perfeita aos olhos dos outros, mas em nenhum momento eu me perguntava se eu estava feliz atrás daquela perfeição. Parece que você fica assim, acho que você vai se identificar com isso. Parece que você fica meio zumbi, assim, parece que você não percebe direito. Você vai no piloto automático e acorda cedo e leva a criança para a escola e trabalha e volta e faz a janta e limpa a casa e lava a roupa e dorme e acorda e leva. E nisso passou 30 anos. A gente faz o que tem que fazer, A gente mas faz o não que tem que tem, fazer. não tem. Acho que às vezes, hoje em dia, eu acho que a gente conversa mais sobre o que a gente pensa que é o roteiro da vida É, perfeita, de sucesso. Na minha época, acredito que na sua, você é mais jovem que eu, ainda não tínhamos isso, a gente só seguia um roteiro que parecia que era um roteiro único para é, todas as mulheres, no caso, né? E a gente não tinha essa consciência, né? Porque às vezes quando a gente conta como foi, igual você contou para a gente agora, parece que a gente era uma infeliz, né? Não era isso, não é disso que a gente está falando necessariamente. Mas se a gente pudesse fazer diferente, eu acho que a gente seria mais feliz. Deixa eu só pois é, mencionar aqui, ó, a Dani está aqui, disse que se identifica também. Acho que todas nós, Renata, querida. pois é. Eu acho Amei. também. E eu fico me perguntando assim, quando que foi, em que momento, assim, que deixar de agradar os outros,
o momento que agradar os outros deixou de ser uma escolha minha e passou a ser uma obrigação, né? Em que momento, assim, que eu achei que eu realmente precisava agradar todo mundo, que eu realmente precisava mostrar aquele valor, entre aspas, para todo mundo, e até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei em que momento foi esse. E eu acho que era um medo de decepcionar tão grande, sabe? Era um medo de decepcionar os pais, os filhos, o marido, o chefe, os colegas de trabalho, que você acabava se eu me anulava, assim, eu não colocava os meus desejos, as minhas vontades, eu simplesmente dava aquele passo para trás, evitava o conflito, engolia e seguia a vida. É como se a gente não fosse ou não pudesse ser amada, se a gente não correspondesse a essas expectativas que a gente pensa que eram também É, expectativas, algumas eram, é, mas talvez nem todas, porque, enfim, nossa cabeça também às vezes não precisa de inimigo, né? A gente mesmo cria é algumas situações, né? Mas eu aquela penso que essa necessidade de ser amado, de se sentir pertencer, das pessoas terem orgulho da gente, das pessoas que a gente ama, que são pessoas importantes na nossa vida, né? Para mim, pensando agora, tipo assim, eu fiz uma escolha profissional que eu amo, sou apaixonada pela educação, em especial pela educação pública, né? Eu trabalhei 33 anos na educação pública, fiz o melhor que eu pude, e isso significou abrir mão de muitas coisas. Então, eu participei de tudo que eu pude, tudo que eu aceitei participar. Eu queria fazer o melhor, o meu melhor, né? E isso significava que não dava tempo de fazer outras coisas, porque aí é, já tinha os outros papéis ali de casa, de maternidade, de relacionamento, de família, enfim. Aí bota um trabalho que você acha que você, tipo, vou fazer o melhor que eu posso aqui, não cabe no dia, né? Então, a tá, pausa, as paixões, as coisas que a gente nasceu para fazer muitas vezes, né? E acabou é, não fazendo por tanto tempo, né? Mas pois que é. bom que a gente, apesar dessa pausa gigante na nossa trajetória, que a gente tem espaço para ela hoje, né? Ainda bem, porque eu nunca fui tão plena e tão feliz e tão satisfeita e tão livre como eu sou agora. Porque agora eu consigo expressar quem eu sou de verdade, sem medo do julgamento, sem medo se eu vou ou se eu não vou agradar. Não é que eu vou ser mal educada, não é que eu vou ser. Não é uma militância, uma coisa assim. Mas ser quem eu sou de verdade hoje é muito mais importante para mim do que essas outras áreas. E eu penso assim que as pessoas que realmente nos querem por perto e nos amam, elas aceitam todos os nossos lados, né? Todas as nossas faces. Inclusive essa face que, assim, em mim foi reprimida por tantos e tantos anos e agora está liberta e está na literatura e está no livro, que é essa questão da sensualidade da mulher, da sexualidade da mulher. Por que sempre tão reprimida? Por que tem sempre tão abafada? Por que sempre tão errada? E sempre teve ali comigo, sempre teve dentro de mim, né? E agora eu consigo expressar isso através da literatura e do Instagram, e, né? Não é uma coisa, como que eu vou dizer, explícita ou deselegante, mas sim é sensual, porque eu tenho isso dentro de mim. E se eu tenho dentro, eu tenho que pôr para fora. E Então, aí eu vou te falar, Rê, você faz isso de uma maneira muito bonita, porque é evidente quando a gente te ouve, quando a gente te lê, quando a gente acompanha as coisas que você posta, as leituras que você faz. É evidente isso, essa coisa de eu sou essa mulher.
é essa mulher que eu sou e gosto de ser e tá tudo certo, né? E que tem a ver com o que você falou no início, da escrita, ter essa possibilidade, né, de ajudar a si, ajudar as outras mulheres, a gente se valorizar, a gente se amar, a gente se sentir livre para ser quem a gente realmente gosta, né, de ser. É. E você faz isso de uma maneira muito bonita e muito elegante e, e, e fica bonito, e fica leve, e fica, nossa, então dá para ser assim, né? Não, não é uma coisa, como você disse, embora tenha uma intenção, não tem uma conotação de militância, embora também seja, né? Mas da maneira como você se posiciona, assim, eu acho muito bonito mesmo, assim, é apaixonante. Obrigada. Sabe por quê? É autêntico. Por, Isso, i- quando a por gente isso está sendo verdadeiro, né? É é, isso mesmo, Rê. é É isso autêntico. mesmo. É por isso que as pessoas se identificam, é por isso que as pessoas se conectam, né? No processo de escrita do Liberta em Versos, eu conversei com muitas mulheres. Eu tenho coisa assim documentada de, sei lá, quase 100 depoimentos. Alguns pessoalmente, durante roda de conversa, palestra. Eu rodei uma pesquisa online, afinal de contas eu sou do TI, né? Então eu fiz uma pesquisa online, peguei alguns feedbacks anônimos também, né? Então, esse livro, ele conta o meu próprio processo de resgate, de reencontro comigo mesma, mas ele também traz os relatos dessas outras quase 100 mulheres. É claro que assim, cada uma com a sua história de vida, cada uma com a sua bagagem, cada uma com as suas experiências, mas as dores dessas mulheres convergem quase todas para esse mesmo ponto que a gente está falando, que é a mulher não se permitir viver os desejos que ela tem, os sonhos que ela tem, realizar o que ela quer fazer na vida, porque ela coloca sempre os outros como prioridade, a família, os filhos, os cachorros, o marido, enfim. Então, quantas e quantas mulheres deixaram sonhos em segundo plano para servir aos outros, né? E não é uma coisa assim de você dizer, tá, vou largar tudo. Não, é encontrar um espaço para você se dar essa permissão de também viver o seu sonho, seja ele qual for, seja ela a sua libertação qual for, né? Encontrar esse espaço. Então, isso está nesse livro, em forma de poesia. Eu não gosto da palavra cura, porque parece que cura é uma coisa assim, você que fez um corte na mão e aí você tratou, sarou, fechou, resolveu, pronto. Não, é um processo realmente de reencontro. E ele nunca para, né? Ele vai tão longe quanto você se permite chegar, né? Então o Porque a livro é gente também vai isso. percebendo que é possível, né, Rê? Isso, Por é isso que ele possível. não tem um fim, né? Não Ele é um acaba. processo. Só que para Eu, isso você tem que enxergar e ter a coragem de trazer à tona algumas dores, algumas coisas que você tem guardadinha lá no fundo, sabe? Você tem medo, que você é sem segurança. Então, acessar essas dores e esses medos é muito assustador. Não é um processo assim de filme, de novela, aquela coisa bonita com trilha sonora, não é. É um a processo que vida dá real, né? medo. Mas quando você sai do outro lado, não É, volta. te ouvindo, eu me lembrei de uma coisa que eu acredito muito, que sempre que eu estou conversando, eu tenho a oportunidade, eu falo. A literatura, tanto a leitura quanto a escrita, ela nos tira da solidão. Quando a gente, ao ler e ao escrever, se conecta com outras pessoas, com outras mulheres, com outras pessoas, enfim.
E ela também nos ajuda a dar nome para as coisas. Então, quando a gente descobre que a gente não está sozinha e que aquilo tem um nome, é parte desse processo e é um caminho sem volta. Isso é bom. Eu acho que é um processo que, quando a gente tem coragem, né, de passar por essas dores, por isso que você mencionou que não é uma novelinha, né, não é um filminho que está dando tudo certo, né, que vai cutucar a gente em lugares que às vezes a gente nem nomeava e, portanto, não sabia o quanto doía, né. É um caminho sem volta e isso, na minha opinião, é positivo, porque a gente vai saindo desse lugar que pode ser escuro, onde as coisas são porque são, e não porque é uma escolha, e não porque devem ser assim e não podem ser assado. E, e mesmo que seja um ato solitário de ler e de escrever, a literatura nos tira dessa solidão. Eu acho isso incrível, assim, acho de um poder absurdo, como a arte, de maneira geral, né, tem esse poder. O Rei, quando que você tomou consciência é, que as nossas escolhas dentro da literatura, e não só, né, mas já que nós estamos aqui falando de literatura, que ela tem uma intencionalidade? Quando que a gente, que para mim, eu sempre tive certeza dos benefícios, mas eu fui tomar consciência dos papéis mesmo que a gente desempenha e o que isso significa. Fui tomar consciência, por exemplo, quem são os escritores e as escritoras, né, que têm determinado perfil e que por isso que eu gosto dos livros dessas pessoas. Quando que foi isso para você? Eu acho que eu passei por alguns momentos até chegar nesse, né, nessa fase. Primeiro, que eu escrevi para me resgatar. Isso aqui foi parte de um processo de terapia. A terapeuta, ela me incentivava a escrever o que eu não conseguia verbalizar. Então, ela falava assim para mim: quando você tiver algum sentimento que você não consegue explicar, alguma coisa assim esquisita dentro de você, tenta pôr no papel, porque a gente organiza o nosso raciocínio, né, melhor no papel. Então, e aí eu comecei a colocar esses sentimentos no papel. E eu tenho um amigo assim de vida, assim, desde a adolescência. Inclusive, ele recebia as minhas cartinhas de adolescente lá, né? E ele se tornou jornalista, ele é jornalista. E uma vez ele pediu para mim, ele falou: Deixa eu ler o que você está escrevendo? E eu falei: Não, claro que não. São os escritos da minha Ô, Rei, então, nesse terapia. momento, essa escrita era um exercício alimentado ali pela terapia, não era um livro a ser publicado. Não, Tá. não. Era exercício da terapia, era lição de casa da terapia. E aí meu amigo pediu para ler, aí eu não quis deixar, mas ele tanto insistiu que eu resolvi deixar ele ler algumas coisas, uma parte. Quando ele leu aquilo, ele falou assim para mim: Isso aqui tá incrível. Você tem que publicar isso, porque isso tem que chegar em mais mulheres, porque isso vai incentivar, vai motivar muitas mulheres a saírem desse lugar onde você estava e para onde você está indo também. E eu meio que não acreditava, sabe? Para mim era só eu que estava passando por aquilo. Foi aí quando eu decidi ouvir outras mulheres. Aí foi a primeira tomada de consciência. Não estou sozinha. Não estou louca. Não sou só eu que sinto isso. E aí eu comecei a pensar, falei assim, bom, realmente talvez eu deva publicar. E aí estruturei, organizei, ele me ajudou muito, porque é a formação dele, ele era jornalista, eu não sabia nem conjugar verbo, eu era do TI, então ele me ajudou ali a estruturar.
E aí, quando eu cheguei com a obra pronta, eu falei, bom, agora eu tenho que procurar quem queira publicar, né? Comecei a pesquisar editoras e tal, acabei encontrando a Novelo. Falei para a Novelo que eu tinha um original, que eu queria publicar, que eu queria, né, uma avaliação deles, mandei. Em 10 minutos eles me responderam. Eu nunca vi isso. Eles falaram, a gente quer te publicar. Uau! Aí foi a minha segunda momento de tomada de consciência. Eu falei, caraca, Até como aí você assim? ainda estava naquele momento esperando alguém falar, isso é loucura, para É, com esperando falar, isso. não, isso aí não serve pra nada, isso aí não. É. Juro pra você, o editor, que é o chefe da Novelo, que é o Felipe Tempo Feio, mandou uma mensagem no meu WhatsApp, meu coração disparou assim, porque era uma pessoa que eu seguia no Instagram, que eu admiro, que eu gostava da escrita dele e tudo mais. E ele falou: Eu quero te publicar. Aí começou todo o processo do livro. Quando o livro ficou pronto para ser vendido, terceiro momento, eu falei: caramba, agora não tem mais volta. Porque até então era um escrito que estava comigo. Agora ele vai para o mundo. E eu escrevi isso aqui com toda a alma e coração e verdade e autenticidade do que tinha dentro de mim. Então eu me senti assim, exposta. Caraca, agora todo mundo vai ver, agora todo mundo vai saber, sabe? Quanta coisa passa na cabeça, Rê. Eu fiquei meio paranoica assim no lançamento, sabe? E pensando que as pessoas realmente iam ler aquilo. Mas eu acho que a parte mais poderosa, quando eu realmente tomei consciência do poder da palavra, foi quando eu comecei a receber feedback das pessoas que leram. Isso É paga, emocionante, não é? é emocionante demais. Isso paga tudo. É cada história linda, sabe? É cada história que você fala, olha, valeu, sabe? Valeu a pena ter colocado isso no mundo, sabe? Se, se eu tivesse sido capaz de tocar uma mulher, eu já estaria completamente satisfeita, mas a quantidade, os retornos que vêm, assim, nossa, dá um quentinho no coração, sabe? Você fala, É para tirar todas as dúvidas mesmo, né? Todas as inseguranças de que se isso era o melhor. Eu acho que agora você pode dizer de boca cheia que isso era o melhor mesmo, né? A pois sua é, escrita se tornar um livro publicado, que outras pessoas vão se identificar e se beneficiar, né? É, é uma troca, né? É uma troca e todo mundo ganha, ninguém fica no estado negativo, né? ninguém. E é riquíssima, é uma troca riquíssima. E quantas portas isso me abriu, sabe, para outros projetos, para conhecer outras pessoas, para navegar em outras redes de contatos, sabe, o quanto isso expandiu e o quanto isso é infinito, sabe, são infinitas possibilidades. Isso é muito bonito, sabe, isso é muito bonito. Parece que é uma coisa que você gosta muito, esse movimento de encontrar e naquele encontro criar outro encontro, essa rede mesmo Essa que o rede. mundo literário oferece para a gente, que a gente É, também tem que estar disponível para ele, né? sim, Parece que é uma coisa que vai fluindo para você. É uma impressão equivocada ou você também percebe isso? não, vai fluindo e eu deixo fluir. Eu acho uma delícia. Que bom, que A bom. gente vai conhecendo pessoas assim fascinantes, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente, sabe? Eu sei que eu sou iniciante, eu sei que eu sou novata, e eu me coloco nesse lugar, e quando você vê que você tá perto, assim, dos escritores que você tem o livro aqui na prateleira, você fala, gente, olha só que coisa incrível. É um sonho. Eu acho esse, essa característica, né, desse mundo. Eu falo que depois que eu decidi me dedicar para a escrita profissionalmente, que também foi
depois desse capítulo gigante que engole a gente na vida, tal, eu me aposentei, aí eu falei, bom, já no final da minha trajetória, eu falei, agora eu sei que eu vou ter tempo de qualidade, né? Agora, a leitura e a escrita, elas tinham que se encaixar na onde a agenda da vida toda permitia, desempenhando todos os papéis que a gente já conversou aqui, mas depois eu sabia que ia ser o inverso, porque assim, com filhos adultos, um relacionamento que me deixa em paz, sem a rotina do trabalho e aceitando os projetos novos e dedicando a eles, eu podia ter um encontro comigo mesma, assim, eu tenho muito tempo comigo mesma, coisa que eu não tinha antes, que também é uma coisa que eu tô amando. Eu tinha um pouquinho de medo, porque a gente, com o tempo com a gente mesma, pode às vezes, pode às vezes dar um tilt, mas eu gostei bastante. E a leitura e a escrita, elas são hoje o grande núcleo da minha vida, assim, tudo gira em torno disso, sabe? E, e isso que você falou de ir encontrando as pessoas e conhecendo, é muito gostoso mesmo. Primeiro, porque eu acredito muito que quando a gente começa a ler cada um aí do seu jeitão, aí por indicação de alguém, ou por tipo de, por gênero, enfim. Eu, por muito tempo, escolhi livros muito leves, porque a vida já estava muito pesada e eu não queria, né, questões muito difíceis naquele momento. A leitura realmente era um lazer para trazer a leveza para a rotina. Depois, por isso que eu falei que eu tomei consciência dessa intencionalidade, depois que eu tenho uma coisa da maturidade, tenho uma coisa da vida tá menos difícil e você conseguir sustentar leituras difíceis também, que nos ensinam absurdamente, e aí você vai se identificando com as pessoas. Mas hoje eu leio pessoas pelas quais eu me apaixonei. Então, quando eu escuto a pessoa, e a internet para isso é maravilhosa, né? E os encontros presenciais ainda mais. Então, quando eu vou num lugar e eu escuto a pessoa, eu me apaixono por ela, eu quero ler o que essa pessoa escreve. E é uma coisa muito maravilhosa que todo mundo deveria experimentar isso para quebrar de vez a ideia de que os escritores incríveis estão todos mortos, né? Porque isso deixa a literatura num patamar que ninguém acha que pode se tornar uma pessoa que escreve, né? Um escritor, uma escritora. E eu digo isso pelo que eu observei na educação mesmo, assim, é triste a gente não mostrar para as nossas crianças e para os nossos jovens, para os adolescentes, que as pessoas que eles admiram estão vivendo igual nesse mundão, passando os mesmos perrengues, sofrendo por coisas muito semelhantes e desejando coisas muito semelhantes, né? É maravilhoso mesmo isso. Eu sou apaixonada por essa parte do que a escrita pode oferecer para a gente. Então, aonde tem um evento que fala, vai ter fulano ou fulana lá, eu já quero estar lá para ouvir pessoalmente. Ô, Rê, a gente está aqui, ó, a Lucimar Zanzoni fez um depoimento dizendo que que a gente vive nos constitui, que nossos momentos difíceis, nossas lutas e nossos desafios. Que bom que você canalizou tudo isso positivamente, via poesia. Tem aqui o Júnior também. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Meire entrou também. A Meire é uma querida que vai participar do Eu, Elas, Nós também. Ela prefaciou meu livro. Estava ontem no lançamento. A Dani, eu já falei. A Rose Peregrino está aqui também. Gente, brigadão por estar acompanhando. Quem assistir depois também. Vamos continuar aqui. Ô, Rê, vamos agora pensar no quadro. Não fui eu que escrevi, mas adoraria ter escrito. Porque eu sou muito fã de muita gente. Eu acho que a gente admirar e falar, nossa, que maravilhoso, queria ter escrito algo assim. Eu acho isso muito positivo, assim, não é uma inveja. Eu acho que é uma admiração.
Quem que se encaixa nisso para você hoje em dia? Ai, que pergunta difícil. Não precisa ser uma pessoa só, pode ser um monte. Não, são várias mesmo, por isso que é difícil. É difícil falar uma ou outra e esquecer alguém. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou que é muito interessante. Escritores novos, contemporâneos, escritores próximos, amigos, pessoas com quem você consegue, depois de ler o livro dela, sentar e conversar. O que você estava passando naquele trecho? O que estava acontecendo na sua vida? Da onde saiu aquilo? Sabe? E a pessoa te contar a história por trás do que está no livro. Isso eu acho fantástico. E aí tem uns livros aqui, ó, se eu puder, que estão aqui, ó, já, tipo, eles ficam do lado porque são, ó, esse aqui foi um dos que eu li recentemente. Eu até fiz uma leitura dele no meu perfil, que é o livro da Margarida, Bordando Palavras. É um livro de crônicas. E, nossa, eu me identifico muito com o que ela escreve aqui. Tem umas crônicas que, sabe aquela que pega, assim, que... E a Margarida foi uma dessas pessoas que eu consegui conversar. Eu falei assim, gente, da onde... O que você estava passando? Da onde que veio, né? Isso. Eu não Tem um outro... conheço esse, Rê. Ah, ela é uma colega da editora, da Tá, Novelo. depois você me manda. Depois eu te mando. Tem um outro aqui, esse aqui da minha amiga Ioana. É o segundo livro dela, que é Antes que o Ar Acabe. Esse aqui é poesia também. Olha que capa lindinha. Ah, eu sou apaixonada por capas, Rê. E ela fala. É poesia. Esse aqui é poesia. E também é a coisa mais linda. Eu leio coisas dela aqui também que eu falo assim, cara, por que que eu não pensei nisso? Por que que eu não. Ai. Tipo, ela escreveu o que eu tava pensando, mas eu não consegui escrever, sabe? Sabe quando a pessoa parece que o verso te abraça, assim, E ela é mineira, e ela tem esse sotaquinho mineiro gostoso, assim, parece que quando eu leio eu escuto a voz dela. E tem um outro, peraí que eu vou pegar aqui, ó. Vai lá. Aqui atrás. Voltei. Esse aqui. Você também gosta de ficar com eles por perto, né, Rê? Eu fico. Esse aqui é Uma Mulher Real, Tá. da Giovanna. Linda a capa também. É, linda a capa, linda, linda, linda. E cheia de significados, né? O braço aberto, Sim, o o cabelo semblante. voando, aquela coisa rasgando, né? Abrindo, assim, rasgando. Eu me ligo muito nos detalhes, sabe? Eu me pego nos detalhes. E a Giovanna parece uma Renata Liberta em prosa. Olha Às vezes eu falo assim, lá. eu falei pra ela, eu falei, Giovana, você é minha gêmea da literatura, porque você escreve o que eu escrevo, só que eu escrevo em poesia e você em prosa. Eu Você falo, se gente, arrisca na prosa, Rê? pouco, pouco. É um caminho sem volta também, viu? É, É, sabe, o meu livro, ele começa numa prosa poética, vamos dizer assim, uma prosa poética, e depois ele vira poesia. Mas eu as minhas achava que eu só referências... escrevia poesia. Ah, Daí eu faço parte de um grupo da Escola de Escritoras. E uma das propostas é de sábado tem o clube de escrita. E aí ela apresenta lá uma proposta, então a gente acorda e abre a tela e vê o que vai rolar. E ela é sempre flexível, assim, né? Pode escrever, são textos curtos, porque a gente tem que terminar de escrever, ainda que sim, depois vá melhorar aquela escrita, mas a gente termina a escrita em 20 minutos, meia hora, e depois a gente lê uma para as outras. É um encontro onde a gente aprende demais da conta, inclusive do que a gente é capaz de fazer. Porque se você me der meia hora sem desafio nenhum, eu não escrevo.
Mas meia hora com a proposta na tela, ligada com outras pessoas, eu escrevo. E aí eu aproveitei esse momento, esses encontros, para a escrita de contos e crônicas. E Ah, aí, no começo, era meio forçado, a escrita ia para a poesia, eu puxava ela de volta. sim. Ela ia para a poesia, eu puxava ela de volta. E agora é natural. Agora, tipo, quando ela abre lá a proposta, para mim já é natural. Se eu quiser escrever poema, eu vou ter que fazer o esforço inverso. Entendi. Então, é bem legal. Só que a nossa Interessante. escrita, ela é poética, mesmo na prosa. Isso é perfil das pessoas. Isso aí a gente não escapa. Você não consegue escrever uma coisa fria, objetiva. Quem tem essa coisa da poesia, na minha opinião, acaba levando isso para a prosa também. Eu acho que você devia se arriscar. Eu acho que eu vou experimentar, porque eu gosto das coisas novas também, né? Eu tô naquela fase da vida, assim, que tudo tem que ser agora, sabe? Tem que fazer tudo agora. Tô com vontade de escrever, vou escrever. Tô com vontade de correr uma maratona, eu vou correr. Tô com vontade de saltar de paraquedas, eu vou saltar. Eu tô nesse momento, assim, A de... felicidade é urgente. É urgente. Então, quem sabe? Assim, realmente eu não... A poesia me flui tão natural que nunca dei a chance pra prosa. Acho que essa é a verdade. Eu compartilhei isso com você porque era exatamente assim que eu me via. Para mim, assim, eu sou uma leitora de todos os gêneros. A poesia na infância foi muito forte. Depois ali era difícil, não tive acesso à poesia para jovem, início da fase Uhum. adulta, assim, sabe? Era só essas coisas muito clássicas, né? Muito sisudas. Eu gosto de uma Sim, coisa mais gostosa, mais maleável, né? E eu tive muita dificuldade. Agora eu acho que a gente está num momento muito favorável, né, de escritores e escritoras do gênero poema. Assim, tenho vários que eu amo muito. Eu gosto muito da escrita da Riane Leão, acho que ela tem é uma filhada, sim, ela é sim, danada. Eu gosto muito da escrita dela, entre outras também. Mas sim. vamos lá, você estava falando do livro, eu te interrompi. O que que eu tava falando? Você Eu tava estava falando falando. do livro da. Você já terminou de mostrar o livro dela? Já comentou? Eu te Ah, interrompi. é. Não, sim, porque também é uma das que eu falo assim, poxa, parece que escreveu pra mim, ou eu poderia ter escrito. Então, respondendo às suas perguntas, eu gosto dos contemporâneos, eu gosto dos que estão perto de mim, dos que estão acessíveis, dos que eu posso pegar o telefone, ligar ou marcar um café e falar, me conta aqui, me fala mais. Sabe aquela coisa de você ir puxando o baratinho, entendendo de onde que, como que aquilo foi criado? Eu acho isso fascinante. Para mim Você é quer saber a história por trás da história, né? a história por trás da história. É porque você já entendeu, a gente já entendeu que existe um ser humano ali, né? Não é É, um ser especial de outro é, mundo, é uma pessoa como nós, né? sim, é. Bom, ok, agora fui eu que escrevi Adoro. Vamos falar da sua própria escrita e do que faz você se sentir orgulhosa dela, porque você tem que se sentir orgulhosa dela. É. Eu acho que o que eu escrevi e o que eu adoro é principalmente. Deixa eu contextualizar aqui. Do que está publicado, tá? Não vou dar spoiler do que ainda não está publicado, mas do que Tem livro novo? tem no forno, tá no forno. Beleza, beleza. Mas o Liberta, em versos, ele tá escrito em quatro partes, que é justamente o processo por onde a mulher passa para se libertar. Então, a primeira parte é a parte da dor e da insegurança. Quando a gente ainda, como eu gosto de dizer, tá presa dentro da caixinha, né? Tá dentro da panela com a tampa abafada, assim. E você sente aquela dor e você não é feliz, mas você não sabe de onde aquilo vem.
eu sinto muito orgulho de ter escrito essa parte, porque só fui capaz de escrever quando eu consegui enxergar ela de fora. Porque quando você tá ali no meio do espiral, você não percebe, você tá anestesiado, você acha que tudo aquilo é normal. Você acha que, o casamento é assim mesmo. É... Ah, não, trabalho é assim mesmo, o chefe acha ruim isso aqui. Sabe, você tá anestesiado. Então, quando você consegue enxergar essa dor de fora, dar nome, como você falou, e escrever sobre ela, isso para mim, eu tenho um orgulho disso. Depois o livro ele vai passando pelas fases, então a segunda fase é aquela fase da inquietação, quando a mulher começa a sentir assim, tem alguma coisa errada. Não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. E ela começa a buscar respostas, e o livro vai evoluindo até o último capítulo, que é a mulher já está liberta. E a liberta, para mim, tem muito relacionamento com a sensualidade e com a sexualidade. Porque isso foi algo que eu reprimi na minha vida por muitos anos, então me libertar para isso também me dá muito orgulho. Então, escrever de forma corajosa e aberta e falar que a mulher sim sente desejo, que a mulher sim tem tesão, que a mulher tem vontades e falar abertamente sobre isso, nesses últimos capítulos do livro, para mim também, ó, me dá orgulho dessa coragem. Você tem toda a razão mesmo, assim, o reconhecimento do processo pelo qual você passou e saber que ele representa, embora a partir da sua própria história, mas ele representa muitas histórias, né? Porque é fruto mesmo desse, claro, desse roteiro que criaram para todo mundo viver o mesmo roteiro, como se todo mundo fosse a mesma pessoa, e, enfim. E sempre, como você disse, abafando, né, as coisas que não eram consideradas corretas, não estava dentro do script. É, E é é, muito bom quando. E a gente percebe que quando é exposto, quando é dito com naturalidade, que é o certo, com a naturalidade que deve mesmo permear todos os assuntos sobre as pessoas, porque é sobre nós, sobre gente, né? Não tem que ser escondidinho, fechadinho, né? A gente percebe que perde o motivo do tabu. Você sim, descobre que, na verdade, não fazia nem sentido, né? Porque o natural é mesmo as pessoas, todas elas, inclusive nós mulheres, né? A gente se reconhecer como um ser de desejos, de vontades, né? claro, E de coisas que a gente também não quer e não tem claro. que fazer, né? Quando a gente não quer, não tem que fazer. Mas é isso. Ó, tem aqui alguém. Isso da boca vermelha. Cheguei tarde, mas não pude deixar de entrar. Ah, muito bem. Culturalize também. As pessoas às vezes vêm com o nome da sua rede, né? Aí eu não sei Sim, exatamente quem é. Mas veio prestigiar o meu solzinho. Então é alguém muito carinhoso aí com você já. é a minha amiga Cindy, Bicho da Boca Ah, Vermelha, uma escritora brilhante, carioca, também está lançando livro. Põe ela aí no seu radar, ó, para uma próxima. eu, depois que eu faço esses encontros, eu vou descobrindo gente, né, que as colegas já É, conheciam, eu ainda não. Está sim, sendo maravilhoso. Muito bom, vou adicionar com certeza. sim. Você quer ler alguma coisa, Rê? Quer ler um trecho, um texto seu? Posso ler um trechinho? Bora lá. Vamos Um, poetizar esse encontro. olha, um dos novos, tá? Beleza. É um teste, tá bom? Se der errado, tudo bem, tá? É, Já deu certo. é é a primeira vez que eu vou ler esse texto. Ele vai pro livro novo. É, tem a ver com o que a gente conversou aqui.
e ele se chama. Eu tô olhando do lado na outra tela, tá? Mas Tranquilo. ele chama O que ensinam para as meninas. Masturbação não pode. É coisa feia, é pecado. Desejo em menina boa tem que morrer calado. Batom vermelho é coisa de puta. Desse jeito vai chamar. Melhor tirar essa maquiagem para não criar confusão. Saia curta é convite. Vestido justo é provocação. Depois não vem reclamar se alguém te passar a mão. Não senta de perna aberta, fecha a boca, baixa o olhar. Menina que ri tão alto dá motivo para falar. Se te machucar, fica quieta, perdoa, engole suas dores. Aceita, casamento é depois compra flores. E assim crescem tantas delas, com o desejo em sofrimento. O mundo chama de decência o que sempre foi adestramento. Lindo, Rê. Não tem como não dar certo. Eu gosto muito dessa. Quando a gente afirma uma coisa na ironia e depois é muito legal, muito bonito. E como tá recheado de verdades ainda, né? Não é? É. Eu tenho perdido um pouco, assim, tenho perdido, vou falar direito, falar melhor. Eu percebo que a gente vai se identificando com alguns grupos, com um jeito de pensar, com o que a gente está fazendo, e isso é maravilhoso, mas isso também vai nos colocando em algumas bolhas. E, e às vezes a gente considera tudo que a gente tem acesso no nosso dia a dia como uma representação do que realmente acontece no mundo todo, e não é. Isso vale para tudo, isso vale para como as crianças estão sendo criadas hoje, sobre a violência, sobre, sei lá, sobre qualquer assunto. Aí eu entro com a começo que eu tinha dito, que às vezes eu acho que eu estou um pouco perdida, porque eu tenho medo de não saber exatamente o que está acontecendo por conta dessa bolha que a gente vai se enfiando ou vão enfiando a gente. Enfim, sei lá, a gente busca, né, abrir o olhar, ampliar, saber das coisas, tudo, né? Mas, e por que eu estou dizendo isso depois da sua leitura? Porque eu queria muito que isso já fosse passado, mas eu acho que ainda não é, né? Porque, tipo, a gente cresceu ouvindo isso. Será que ainda dizem isso para as nossas meninas, crianças? Porque eu não tenho esse nicho agora, entendeu? Eu não tenho criança pequena no meu É. convívio. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu acho que, de certa forma, sim. Eu acho que, assim, eu tenho uma sobrinha que é minha filhada, e ela tá com 8 aninhos agora. É, Então, eu acho que um pouco sim. Talvez não tanto quanto eu ouvi, né? Talvez não tanto quanto você ouviu, mas um pouco sim. Mesmo que não seja em casa, mesmo que em casa você tenha um relacionamento com seus filhos, com seus sobrinhos, enfim, aberto, e onde se fala as coisas, na escola, com os amigos, na casa de um amiguinho, pode ser que tenha, sim, porque está enraizado na nossa sociedade, né? Essa cultura, né? Então, é difícil. E por isso que eu acho tão legal a gente estar aberto para essas novas conexões, sabe? Para furar essa bolha, para participar de outros grupos, para conversar com outras pessoas, porque o que a gente vê é só um recorte pequenininho, né, do que acontece. E Da às vezes nossa realidade. dá uma ideia muito melhorada da situação, porque você está É, conversando com pessoas que concordam com o que você está dizendo. E aí você fica feliz achando que as coisas estão melhorando. Só que não, às vezes, né? é uma Mas falsa sensação de. é um processo. E isso que você falou
É muito importante, a educação, ela se dá em todos os espaços, né? Então, não adianta a gente culpar só a mãe sobre nada, ou quando não é só a mãe que está criando, enfim, a família, o ser humano circula por vários ambientes, em especial na escola, onde todas as famílias se encontram, cada uma com a sua, com o que acredita, com como procura criar seus filhos, e realmente não tem como você, enquanto responsável por uma criança, como pai, como mãe, como família, você não garante tudo, porque ela realmente vai sofrer influência, ela também vai ser educada pelos Sim, ambientes onde ela está, né? E ela às vezes vai. ela está toda ali pronta para não cumprir esses papéis estipulados para poder ser uma pessoa livre, uma criança livre, mas ela vai sofrer uma zombaria, por exemplo, que ela não vai nem entender por quê. Quando ela entender, aí vem a influência desse contragolpe aí na educação, mas foi muito bem lembrado, Rê. É isso E, mesmo. e a gente tem que buscar furar as nossas bolhas e escutar outras pessoas, escutar outras histórias. É verdade. É, eu tenho um projeto muito bonito que eu faço em parceria com um fotógrafo, que é um projeto de fotografia e poesia, onde a gente faz um trabalho voluntário para o resgate da autoestima feminina. E o tipo de mulher que a gente busca nesse projeto é justamente a mulher que mais precisa resgatar sua autoestima. Então, eu recebo lá histórias assim de mulheres que estão saindo de um relacionamento abusivo ou que ainda estão em um relacionamento abusivo e tentando sair. Mulheres que sofreram agressão, violência doméstica. Aquela mulher que é mãe solo de 2 filhos e trabalha e não sei o quê. É, aquela mulher que viveu uma vida de servidão, 30 anos para o marido, e depois descobre que foi traída e separa e fica sem. Então, aquilo ali me dá um choque de realidade muito grande, porque, graças a Deus, eu não passei por uma situação de relacionamento abusivo. Eu não sou mãe solo, eu tenho um companheiro que é meu parceiro, sabe? Então não é a minha realidade. E eu não posso julgar o mundo pela minha realidade. Então, quando eu converso com essas mulheres, quando eu escuto as histórias, é, em rodas de conversa também, a gente escuta cada coisa assim dolorida. Você fala, meu Deus, como que uma mulher tão nova pode ter passado E, por tanta coisa? e como pode, né? São tantas as portas que podem machucar, né? São tantas as entradas que podem zerar a autoestima de uma mulher, né? Sim. Então, é esse tipo de. Eu estou aberta para me expor nesse tipo de ação, onde, primeiro, eu vou com o meu coração aberto, com o objetivo de incentivar aquela mulher a, enfim, mudar alguma coisa, mas eu aprendo muito mais de volta, porque eu vejo realidades que não são a minha. E eu me entendo numa posição privilegiada por não ter passado por esse tipo de sofrimento. Tive outros perrengues, outros sofrimentos, eu tenho a minha própria bagagem, mas não são. Então, quando você fala da gente estar numa bolha, a responsabilidade é toda nossa. Ir atrás e furar e entender o que tem lá fora, né? É nossa responsabilidade. É verdade. É por isso que essa consciência de que às vezes você vai achando que está tudo muito certinho é um alerta mesmo para a gente buscar, né? Enfim, porque é muito perigoso, né? Se torna uma alienação mesmo, né? Adorei o relato sobre o projeto. Eu tenho certeza que as mulheres devem sair muito melhores do que entraram, né? Quando elas participam desse projeto. Deve ser muito bonito, de todas as formas, assim. Bonito enquanto
pessoa, bonito vida, bonito esteticamente o material, a foto, porque foto é uma coisa incrível, né? Meu marido é É uma arte fotógrafo. também, né? É, É também uma arte. com E ela certeza. sai desse ensaio com as fotos, né, profissionais. A gente vai num estúdio, tem maquiagem, tem o dia da princesa, sabe aquela coisa? E ela sai também com um poema que eu escrevo para ela, um poema dela. Uau! Que legal, Rê! Então é uma coisa que eu falo para elas assim, sabe aquele dia quando você tá se sentindo mal, aconteceu alguma coisa, você tá se achando feia, você tá não sei o quê? Volta lá na foto, volta lá no poema. Porque aquilo ali são outros olhos te vendo. Você permitiu que outras pessoas te vissem e olha como elas te viram bonita. Olha como elas E elas ficam te com material físico, né, para consultar, né? Tipo, ela tem uma É folha, ela leva embora um isso, texto, uma foto. Que maravilhoso! é Amei isso. isso, Muito é bonito isso. mesmo. Nós vamos fazer o próximo ensaio agora no dia 19. A gente tenta fazer assim, um por mês, mais ou menos, porque eu trabalho, fotógrafo trabalha, todo mundo tem sua vida, enfim, né? Então, uma vez por mês a gente faz. E quando criar o cliente, assim, a ideia é que isso vire um livro, fotografia e poesia, com as histórias dessas mulheres. Maravilhoso. Tenho certeza de que é um ganho incrível para elas, assim. Deve ajudar muito, porque quando a gente está no fundo do poço, é difícil a gente sair sozinha, né? E essa é É difícil. uma estratégia e tanto. Parabéns pela iniciativa de vocês. É uma Bom, Rê, agora a delícia. gente está caminhando para a nossa saideira. Compartilha com a gente sua agenda, onde que a gente te encontra, para comprar seu livro. Olha, lá no Instagram, aqui no Instagram, Renata Liberta, é, pode chamar lá. Eu costumo não, eu respondo todo mundo que me chama. Eu não tenho problema nenhum, assim. A única coisa que eu falo, que é uma coisa assim que me pega, quando a pessoa manda assim, oi, nada, oi. Aí eu falo assim, gente, se envolve, vamos lá. Oi, o quê? Já fala o que você quer saber. Fala, oi, Renata, quanto custa o seu livro? Oi, Renata, qual o nome do seu cachorro? Oi, Renata, qualquer coisa. Às Mas vezes aquele oi. a pessoa quer ser tão educada, fala assim, oi, aí espera você responder para. Então, Então mas tá, assim, tá pode avisado. chamar lá. Gente, não manda só oi para Renata. Fala oi, tudo bem? Já manda o que você quer saber. É isso aí, vamos lá. Tá. Mas no Instagram eu respondo todo mundo que me chama. E lá no Instagram também você pode comprar o livro direto comigo no direct, ou pode comprar na Amazon, ou pode comprar no site da editora, Novelo Editorial. Eu coloco sempre lá no Instagram também a agenda. Então, eu vou estar aqui em São Paulo, no Portinhola da Moca, que a gente faz um evento também uma vez por mês de jazz e poesia. É muito gostoso lá, é muito legal. É um barzinho assim de vinho. E assim, é só chegar e sentar e curtir. Coisa boa, coisa boa. Inclusive, tem uma brincadeira interna nossa lá que eles falam que eu sou a presidente do Já está MLM. ocupando cargo lá. É, o MLM. Tem eu e mais dois, mas é assim, é o MLM, Movimento Literário da Moca. E no final do mês estou na Flip, né? Você também. Ai, a gente se encontra lá, Rê, na Flip. Estaremos lá. Eu Estaremos sou na Flip. apaixonada por evento literário de maneira geral. Tem alguns que eu sempre já ia, né? Mesmo sem estar com o livro. Fui participando várias vezes por conta das antologias que eu já participei também. Mas esse ano eu vou estar com o meu caminho lá. A gente Lindo. vai Tô estar, esperando chegar aqui. Não chegou ainda, tô deve esperando. estar, deve estar na porta aí. A gente vai estar
com o coletivo Capitolinas e Neomarginais na Casa Tio Araticuna. E tem uma programação incrível. Eu vou começar a fazer as divulgações, esperei passar o meu lançamento. Agora, essa semana, eu vou me dedicar para publicar mesmo, para ajudar a propagar, né, a programação do selo, que é o selo pelo qual o meu livro foi publicado, o selo Capitolinas, e a alegria mesmo de encontrar muitas colegas que às vezes a gente só conhece, só vê online, e nesses eventos é uma oportunidade da gente se abraçar, da gente conversar, bater um papo, tomar alguma coisa junto, é muito gostoso. Assim, a cidade toda fica com uma energia muito boa e é livre para todo lado, é muito bom, adoro. Então eu vou estar lá também. E vou deixar uma dica aqui, a gente já falou da dica do dia da Renata. E eu estou lendo agora a poesia completa da Maya Angelou. Adoro a escrita dela. Estou encantada. Estou gostando demais da conta. E eu espero que quem ainda não se descobriu apaixonado pela leitura não desista, porque tem um texto que vai te pegar de jeito em algum momento, e aí você vai se render. Então é isso, gente. Obrigada, Renata. Foi muito gostoso te ouvir, conhecer um pouco mais da sua história. É muito apaixonante, né? É isso que você falou. É gostoso conversar com quem a gente já sabe que escreve, que a gente lê alguma coisa da pessoa. O texto se torna outro, porque ele está totalmente humanizado, né? Porque a gente te vivo, ouve. né? A gente te ouve e te vê na sua escrita, depois que a gente te conhece. Então, muito obrigada pelo carinho, por ter participado, pela generosidade de compartilhar tudo isso da sua história, da sua trajetória, da sua escrita. Eu espero que a gente se encontre logo. Vamos sim, a Flip tá aí já. Tá A gente dá um chegando. abração. Ai, coisa Eu boa vou levar demais. o livro para você fazer uma dedicatória para mim. Vamos Legal. sim. Obrigada. Combinado, então. Obrigada pelo convite, obrigada pelo Ótimo. espaço, pelas palavras. Adorei também. Tamo Que junto. bom. Fico muito feliz. É isso, gente. Uma ótima semana para todo mundo. Lembrando que eu vou baixar o vídeo na íntegra e subo ele no meu canal do YouTube, Alessandra Colasso Escritora. E no Instagram a gente vai fazendo uns recortes, eu vou compartilhar o vídeo com a Rê também. A gente vai fazendo os recortes e fazendo umas postagens de alguns momentos de hoje, que foi muito bom, muito gostoso. Um beijão e ótima semana para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.